A paz do Senhor a todos meus irmãos. Vamos no livro de Marcos, no capítulo 12 e no versículo 9, que a palavra fala assim: Então ele foi para a sinagoga e notou ali um homem com uma das mãos defeituosa. Os fariseus perguntaram a Jesus: É permitido pela lei operar curas no sábado? Eles estavam esperando que ele dissesse sim, para que desta forma pudessem acusá-lo. Sua resposta foi a seguinte: se um de vocês tivesse uma ovelha no sábado, ela caísse num poço, trabalharia para salvá-la naquele dia? E quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Portanto, é certo fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda o braço. E quando ele fez isso, sua mão foi restaurada. Então os fariseus convocaram uma reunião para planejar a morte de Jesus. Mas Jesus sabia o que estavam planejando e deixou a sinagoga. Muita gente veio atrás dele e Jesus curou todos os doentes que havia entre eles, mas advertia os curados de que não saíssem contando quem os havia curado. Isso cumpriu a profecia de Isaías a respeito dele. Deus está falando aqui, meus irmãos, tem um pessoal aí que Deus está querendo dizer aqui para você continuar em silêncio, não é para falar nada, tá? Todos os pequenos sinais que Ele já está te dando aí, né, de bênçãos, de cura, não é para falar nada para ninguém. Tem uma situação aí que você tem que permanecer calado. Eles estão esperando que você fale para poder te acusar, acusá-lo, né? Eu não sei se você, a tribulação que você passou aí é um período de enfermidade, alguma coisa, Deus te curou. Tem gente aqui que foi curado de enfermidades. Mas o seu inimigo e aí seus perseguidores tramaram entre si para te prejudicar. Você está na sua, você não está atrapalhando ninguém, você vive a sua vida. Porém, eles estão esperando uma brecha sua para poder acusá-lo. Então, o que Deus está querendo dizer aqui para você permanecer em silêncio? Deixa falar, irmãos, deixa espumar. Você vê que é o próprio inimigo usando o corpo dessas pessoas aí. Uma coisa que eu vou ensinar para os irmãos aqui é quando uma pessoa ela se dedica em fazer o mal a outra, ela lança palavras de maldições, põe outras pessoas contra, inventando inverdades, faz obras malignas para prejudicar a tua vida. Isso é quase toda semana. O que você tem que fazer? Perseverar. Você está numa luta. O soldado tem que fazer o quê? Quando Deus fala para a gente não desistir, você tem que vencer o inimigo pelo cansaço, porque ele faz isso propositalmente para te tirar do teu lugar, para tomar o que é teu. Você tem que perseverar na oração, porque Deus é um espírito também, Ele é fogo. É um espírito de fogo. Quando você invoca a hora, Ele vai ficando mais forte e vai trabalhando ao seu favor. Só que para servir a Deus, vocês têm que ter paciência, porque na mesma hora, quando os irmãos oram, Deus começa a trabalhar. Mas Ele tem que arrumar situações, pessoas para fazer os seus inimigos pagarem, porque Ele sabe o que dói nos seus inimigos. Você não sabe, mas Deus sabe. E tem situações, irmãos, que Deus faz até a pessoa gostar de uma pessoa que tem uma família bem ruim para ela poder pagar todo o mal com aquela família ali. Vocês estão entendendo aqui como é que funciona? Então você não tem que parar de orar, porque o inimigo da nossa alma, ele faz mesmo para cansar, ele mexe muito com o nosso psicológico. E quando Deus fala o coração é a nossa mente. A nossa batalha, tudo começa primeiro na nossa mente. Então, ele foi bem claro aqui, estavam querendo acusá-lo, desta forma, e eles estavam esperando que Jesus falasse sim, para que desta forma pudessem acusá-lo. Então, ele disse ao homem, estenda a sua mão, né, e a mão dele foi curada. Mas Deus falou aqui, fez isso,
a mão foi restaurada. Então os fariseus convocaram uma reunião, estão fazendo reuniões aí, irmãos, contra você, fazendo planos mesmo, para planejar a morte de Jesus. Estão querendo matar algo na tua vida, não sei se é teu relacionamento, teu trabalho. Tem irmãos aqui que estão entendendo a palavra, estão querendo matar o que Deus já está te dando sinais que Ele está te dando, mas estão querendo matar a promessa. Reunião para planejar a morte de Jesus. É um grupo aí, mas Jesus sabia o que estavam planejando, deixou a sinagoga. Fica na sua, para continuar calado, na sua. Muita gente veio atrás dele, Jesus curou todos os doentes que havia entre eles, mas advertia os curados de que não saíssem contando quem os havia curado. Tudo que Deus estiver já fazendo na tua vida, fica calado, senão você vai ter levante. Isto cumpriu a profecia. Aí aqui, Então o homem possesso de demônio, que era cego e não podia falar, foi trazido a Jesus, que o curou, de modo que o homem não podia falar e enxergar. A multidão ficou admirada, exclamava: será que este é o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram acerca do milagre, disseram: ele expulsa o demônio por Beelzebu. Um reino dividido acaba em ruína. Não tem como. Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra a si mesmo. Não existe isso. Espíritos malignos só saem através do nome de Jesus Cristo. Mas vamos aqui, uma pessoa não pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa. Todo aquele que não está comigo é contra mim, e quem não me ajuda a juntar, espalha. Por isso afirmo a vocês: todo pecado, até a blasfêmia, pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. A árvore são as pessoas. Quer ver você conhecer se uma pessoa é boa ou não? Olhe ela, o comportamento dela, vocês vão saber se ela é uma pessoa boa ou não. Apesar que tem muita gente que usa máscara, mas a gente não foi feito para mentir, né, irmãos? Se você sentar numa mesa e você já começar a ver a pessoa falando mal da outra, ela tem esse costume de fazer com todo mundo. A palavra foi só até aqui. Não desista, meu irmão, minha irmã. Põe na tua mente, da mesma forma que o inimigo se levantou, que ele é o nosso inimigo de alma, e ele usa corpos de pessoas que não estão na presença de Deus. E da mesma forma que o seu inimigo botou na cabeça que quer te prejudicar, e toda semana lá, não sei quantos dias da semana, fica renovando coisas lá para te prejudicar, você tem que todo dia passar por cima do seu cansaço, orar e pedir a Deus. Profetiza. Deus nos deu poder através das palavras. Tudo que nós falamos acontece, tanto bem quanto mal. Claro que você não vai usar a boca para amaldiçoar o teu irmão, porque Deus vê isso e vai te cobrar, porque Ele é justo. Você vai usar o teu favor, tendo fé em Deus, orar, pedir a Deus para tirar esse gigante, igual Ele tirou na vida de Davi. Ele matou Saul para que Davi tivesse paz de espírito, irmãos. O nosso profeta ali, eu não sei se é Elias, teve uns meninos, um grupo de meninos que estava chamando ele de careca. Ele se aborreceu com aquilo e lançou uma palavra, amaldiçoou no nome de Deus. E saíram leões dali na mesma da hora e devoraram e mataram aqueles rapazes ali que estavam debochando dele. Então, a palavra tem poder. Se você estiver na obediência, fazendo tudo direitinho que Deus está mandando, você tem poder no plano espiritual, irmãos. É só obedecer. É só obedecer o que Deus está mandando. Não tem... As pessoas que não têm conhecimento da palavra, não entendem o que lê, que não sabe, acha que servir a Deus é muito difícil. Não é. Ele quer que você seja justo nas suas ações, né?
Porque Deus, ele não é bonzinho, ele é justo. Você não tem que ser bonzinho, você tem que ser justo. Se tu vê uma pessoa passando fome ali, independente, você vai negar? Lógico que não. Isso é ser justo. Mas não é para você ter pena e nem pôr a mão quando Deus começar a tratar com a pessoa, irmãos. Aqui é um local de aprendizado para cada um, tá? Então, ó, o recado tá dado, é para ficar em silêncio, tá tendo reuniões, estão esperando uma palavra sua para poder te acusar. Estão planejando para ter tua morte aí neste lugar, mas não vai conseguir, não. Toda pessoa que planeja contra Deus está planejando, contra os filhos de Deus, está planejando contra Deus. E o inimigo não tem mais poder do que Deus, porque ele é criação. Tá, irmãos? Toma posse aí dessa palavra, no nome de Jesus. Leia o Salmo 109, para o seu inimigo ser destruído. No nome de Jesus.